Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o pão, para partilhar o alimento, aquilo que Deus ele tem trazido na nossa mesa. Nós estamos aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade, meus amados, ao vídeo anterior, falando a respeito de como servir a Deus, como se comportar para estarmos na presença de Deus, amém? O Espírito Santo ele nos deu algumas palavras por esses dias, e nós aqui anotamos para que nós possamos esmiuçar a palavra do Senhor. Eu vou pedir, senão depois eu esqueço, por favor, você que está chegando agora, você que assiste, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, meu querido, se inscreve, minha irmã, meu irmão. Deixe seu gostei para nós, assina aí, clica aí no sininho das notificações para que você receba os vídeos novos que nós fazemos, que nós postamos. Compartilha não a irmã, o irmão aqui, mas compartilha o Evangelho. Divide o Evangelho do Senhor, amém? Vamos aí já passar para a palavra do Senhor, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Diz assim na introdução dessa Bíblia aqui, uma vida santa. Amém, meus irmãos? Diz assim, portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo e o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Aqui Deus fala a respeito da santidade. Não é? Você quer falar? Fique à vontade. Bom, aqui eu vou estar falando, dando continuidade a algumas palavras que a minha esposa está falando. Aqui em Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Ele fala assim, os sacerdotes ensinarão o meu povo a diferença entre os que é santo e o que não é, e entre os que é puro e o que é impuro. Então, o que está dizendo, olha, o que Deus está falando sobre tudo isso, irmão? O que eu preciso para estar sendo santo, sendo puro diante de Deus? Por quê, irmão? Olha, nós somos carne. E nós podemos pecar a cada momento da nossa vida, quando nós acordamos ou dormimos pensando, nossa mente peca, nosso pensamento, tudo vai pecando. Mas como que eu posso para tirar tudo isso? Como que eu posso para sair dessa situação, desses pecados? Irmão, entre na presença de Deus e busque a Ele. Senhor, eu não consigo me libertar disso, me ajude a libertar desses pecados. Então Deus vai fazer com que você saia desse pecado, Ele vai mostrar, Ele vai apontar a você aquilo que desagrada a Ele, está desagradando a Ele, aquele pecado que ainda está no seu coração. Você ainda vivia aquelas coisas do mundo, algumas coisas você deixou, mas algumas coisas estão no seu coração, ainda está preso no seu coração, ainda você vive fazendo aquilo no dia a dia da sua vida. Então você não está próximo dele, você está distante. Enquanto você não se limpar, você não vai se aproximar diante de Deus, você vai estar afastado de Deus. E ali ele fala, os meus sacerdotes ensinarão a vocês o que é puro, o que é impuro. Ou você está santo, ou você está sujo. Você não pode estar meio a meio, mais ou menos, na presença de Deus. Você tem que estar
sendo santo, puro, ou você está impuro. Você não pode estar meio a meio. Você tem que se limpar. Irmão, servir a Deus, você paga um preço. Servir a Deus, você tem que deixar algumas coisas que você gosta, você ama. E muitas coisas que você ama é pecado. E você ainda está com isso no seu coração. Aquilo que você ama, você gostava, você amava fazer aquilo. Então, irmão, tem coisas que você tem que deixar. E a gente tem que pagar um preço por isso, irmão. Às vezes, Deus afasta muitas pessoas do nosso caminho, porque aquelas pessoas não acrescentam nada, aquelas pessoas somente as pessoas são pecadoras, são pessoas que vivem no mundo. E essas pessoas Deus afasta. Pessoas que não querem servir a Deus, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que estão ali somente para desviar a sua vida dos caminhos do Senhor. E você, às vezes, irmão, você vai ficar meio solitário, porque muitas pessoas vão se afastar da sua vida, porque Deus vai tirar. Ou você aceita a maneira que Deus quer na sua vida, ou você fica no mundo, irmão. Porque muita gente vai se afastar, porque são pessoas que não acrescentam nada, pessoas que somente vão viver ali falando mal, e você vai se contaminar, você vai fazer a mesma coisa deles. Se você anda junto, se você está junto, você vai fazer a mesma coisa. Então, irmão, não, eu não consigo, eu não faço. Faz sim, irmão. Com certeza você entra no mesmo caminho, no mesmo patamar das pessoas. Então, irmão, saia dessa situação. Não fique tentando, se corrigir, tentando se desculpar. Não adianta, irmão. Ou você está puro, ou você está impuro. Você não pode ser meio termo. Então, se acerta com Deus, irmão. E a gente tem que pagar um preço. Como ali Paulo pagou um preço de servir a Deus. Ele vivia em santidade, ele vivia ali em santidade. E cada dia ele pagava um preço. As pessoas se levantavam contra ele. Até pessoas que às vezes dizem que esse é de Deus se levanta contra o servo de Deus. E esse servo de Deus paga um preço da perseguição. Ele é perseguido todo o tempo. Ele é atacado todo o tempo. E isso nós vamos pagar um preço, porque as pessoas do passado viviam isso e hoje é a mesma coisa, irmão. Então, irmão, não tenta se acertar aí, dar mais ou menos, não, irmão. Ou você é santo ou você não é. Ou você está na presença de Deus ou você não está. Não tem meio termo, não existe. Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou ler aqui também um trechinho de 1 Pedro, no capítulo 3, para os irmãos terem mais um esclarecimento. Eu vou ler aqui do versículo 10, 11 e 12, que diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém contra os que fazem o mal, porém é contra os que fazem o mal. Amém? Então, assim, como nós falamos no outro vídeo, Deus nos deu essas palavras para nos falar a respeito de santidade. Quando nós líamos hoje ali pela manhã, o livro de Ezequiel, capítulo 44, Deus mostra ali, como era no passado para as pessoas, para os sacerdotes servirem a Deus dentro do templo, a santidade que os homens precisavam estar. Perdão, meus amigos. E ali Deus mostrava, nós líamos ali o capítulo todo, meu esposo ia lendo ali, e nós ouvindo, prestando a atenção ali que Deus falava. Depois o Espírito Santo falou ao nosso coração, amor? O que o Espírito Santo falou? Falou: hoje vocês podem entrar na presença de Deus em qualquer momento,
em qualquer lugar, sim. Porque hoje não existe mais aquele templo de pedras, de ouro, tudo construído como era no passado. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Ainda eu falava para o meu marido, olha, hoje nós somos o templo de Deus, né? É uma coisa linda, maravilhosa, que nós temos e nem damos valor a isso. E aí o Espírito Santo mostrou, não damos valor. E muitas vezes o templo, o nosso coração, que é o templo, que é onde o Espírito Santo de Deus, ele habita, está ali sujo, está tudo todo cheio de pecado, cheio de coisas ruins, que não deveria estar, que não deveria ser. Deus mostrou ali, olha, lá no passado, um sacerdote não podia sequer tocar num defunto, numa pessoa sem vida, mas se acontecesse, se ele pegasse, tocasse no corpo do pai, da mãe, de um irmão, de uma irmã, né? O que era feito? Ali aquele sacerdote ia ter que tomar banho, trocar as vestes todinhas, se limpar, e depois disso ele ainda ia ter que ficar 7 dias em purificação, para esperar ser purificado de novo. E depois ele ia sacrificar, né, amor? Ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado dele, para ele poder voltar a entrar na presença de Deus e servir a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos o privilégio, a honra hoje de servirmos a Deus, de podermos estar na presença de Deus, e nós fazemos isso relaxadamente. Nós fazemos isso todo cheio de pecado, todo cheio de erros. É aquela pessoa aí, eu sou, eu faço. Cheio de erros, cheio de pecados, erros. Então, assim, Deus, ele me trouxe essa palavra, meu querido, minha querida, e aqui Deus mostrou, olha, vocês fazem a minha obra, né, relaxadamente. Vocês oram a mim com o coração cheio, mas não cheio de gozo, de alegria, não cheio de adoração a mim. Vocês entram na minha presença com o coração cheio de ira, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de pecado. Quer dizer, eu entro na presença de Deus. Vamos usar eu e meu esposo como exemplo. Antigamente, né, amor? Logo na nossa conversão, nós íamos na igreja, no ministério que nós nos convertemos, e lá nós éramos ensinados algumas coisas, mas nós não éramos ensinados para estar em santidade, para entrar na presença de Deus. Nós íamos, às vezes nós discutíamos, nós nos ofendíamos, nós brigávamos com o nosso filho, que era pequititinho, criancinha ainda. Nós íamos para a igreja com ódio, com ira no coração, e chegávamos lá no nosso ministério, nós sentávamos lá nos primeiros bancos, e nós queríamos estar na frente, né? Que era para Deus ver nós melhor ali. Meus irmãos, e o coração, e a santidade para estarmos ali. Ali nós orávamos e nós adorávamos a Deus com o coração cheio de pecado, totalmente impura, totalmente sem noção do que nós fazíamos. Minha irmã, você tem noção de como você vive a sua vida, de como você se apresenta para Deus pela manhã, durante todo o seu dia? Sim, durante todo o seu dia, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar na presença de Deus, porque nós somos como sacerdotes no passado. Nós servimos a Deus, nós buscamos a Deus, então nós precisamos o quê? Estar sempre limpos, estar sempre puros, né? Aqui fala das leis para entrar no templo, e hoje eu estou aqui falando para vocês, olha, Deus está falando que nós devemos o quê? Nós devemos nos posicionar para entrar na presença de Deus. Nós devemos estar em santidade para podermos falar com Deus, para podermos ali ministrar a palavra do Senhor. Oh, meu irmão, quantas vezes... Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Fala.
Então, irmão, aqui a palavra de Deus que a minha esposa está falando, nós vamos complementando cada um, falando aquilo que Deus, o Espírito Santo vai direcionando. Aqui ele fala aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Ele fala, pelo contrário, seja santo em tudo que fizerem, assim como Deus, que o chamou, é santo. Então, olha o que Deus está falando. Ele está dando uma direção. Agora, basta nós querer fazer as coisas certas. Se nós fazer em pecado, nós não vamos estar na presença. Não pode estar perto de Deus e ali, sendo uma pessoa cheia de pecado, cheia de ignorância, cheia aquela pessoa que está ali, né, com tudo errado, né, no seu coração, cheio de querer, eu sou, eu faço, não sei o quê, ser aquela pessoa ignorante. Não, irmão, nós não somos nada. Quem deve ser é o Espírito Santo. Ele que direciona, ele que faz, ele que determina, ele que coloca as coisas conforme ele quer que seja feito. Ele diz assim, Deus fala assim, né? Seja santo, porque eu sou santo. Faça tudo em santidade. Faça tudo em santidade, não ali em pecado. Se você tem algum pecado, você xingou, você maltratou, brigou com seu marido, brigou com sua esposa brigou, fez tudo errado, não pode chegar lá e pegar a palavra e pregar. Eu vou lá pregar a palavra, mas eu briguei com o marido, briguei com a esposa brigou comigo, saímos nervoso, irado, aí eu chego lá no altar, vou pregar, não estou em santidade, eu estou em pecado, eu estou errado. E como que eu posso estar na presença de Deus? Como que o Espírito Santo pode estar lá na nossa vida, na nossa vida? Não, irmão, não pode estar. Então, Deus está falando isso para que todo mundo se conserte diante de Deus. Seja santo ali na hora de fazer as coisas de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, Deus, Ele mostrou que nós devemos estar em santidade, estar com o nosso coração limpo. Nós líamos ali a palavra e eu falava para o meu marido, né, nós falávamos a respeito de como era difícil, né? Não era qualquer um que podia estar na presença de Deus, entrar no templo de Deus para servir a Deus na época, né? Mas nós falávamos ali, né, como era difícil. E ali nós falamos que hoje nós temos o prazer, a honra de estar na presença de Deus quando nós queremos. A hora que eu quiser, eu posso me colocar na presença de Deus. E a gente faz isso relaxadamente. Que nem eu falei para o meu marido, se nós olharmos para os dias de hoje, as pessoas, elas falam assim, que vai na igreja como se fosse ali no mercado, como se fosse ali no bar comprar alguma coisa para ela. Eu vou na igreja, hoje tem culto, hoje tem a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma coisa tão santa, tão ali, que nós temos que estar preparados, estar limpos, nós temos que olhar para nós, né? Olhar para o nosso coração, aonde eu estou errando, aonde eu pequei. Às vezes a gente peca e nem percebe, né? Nós precisamos vigiar, amém, meus irmãos? Nós precisamos nos limpar, nos purificar, para que nós possamos depois, então, estar na presença de Deus. Eu falava com o meu marido, às vezes a pessoa está ali na rua, sai ali no portão da sua casa, ou na sua calçada, e olha para a rua, olha para alguém, e ali a pessoa fala mal de alguém, aponta o dedo para alguém, a pessoa xinga alguém. Às vezes o marido e a esposa estão dentro de casa antes do culto, né, e estão ali se ofendendo, se machucando com palavras, né? Às vezes falando ali até palavrão. E depois toma um banho e veste uma roupinha bonita e fala assim, vamos para a igreja. E aí vai para a igreja, meu irmão. E vai para a igreja cheio de pecado, sabe? Cheio de coisas ruins, né? Às vezes a pessoa até é desonesta, é um comerciante ou algo parecido, vende alguma coisa, tem um bichinho voando aqui, e assim, a pessoa simplesmente, minha irmã,
é totalmente desonesta, né? E pega e vai para a igreja e se coloca na presença de Deus como se fosse ali um príncipe, uma pessoa ali, olha, como é santo, como é santa. E nós olhamos para a palavra de Deus e falamos, meu Deus, como nós somos relaxados com as coisas de Deus. Nós não olhamos para a responsabilidade que nós temos, principalmente eu, meu marido, você, minha irmã, meu irmão, que são chamados por Deus para fazer a obra dele. Como nós somos ignorantes, vamos falar de uma maneira grosseira, nós somos burros, nós não sabemos que ao invés de estarmos trazendo bênção para a nossa vida, nós estamos trazendo o quê? Nós estamos trazendo pecado, maldição. Por quê? Porque nós não olhamos para as coisas do alto, nós não nos purificamos, nós não nos limpamos. Ah, então, mas aí eu peço perdão e vou. Ô meu irmão, nós temos que pedir perdão. Todos os dias nós devemos pedir perdão para Deus, todo o tempo pedir perdão e vigiar. Não adianta, meu irmão, pedir perdão, nem virar para o meu marido e falar uma palavra para ele. E olhar para o meu filho e lançar uma maldição sobre ele. Ou ficar reclamando, ou ficar murmurando. Nós devemos limpar nosso coração, limpar o templo do Espírito Santo constantemente. Para quê? Para que esteja sempre limpo, sempre purificado, para que nós estejamos sempre na presença do Pai. Eu não vou estar na presença do Pai quando eu for lá no meu ministério, sentar no banco, escutar o pastor e ler a palavra. Ou lá erguer os braços e louvar a Deus. Eu tenho que estar em santidade, eu tenho que estar na presença de Deus 24 horas por dia. Um dia não tem 24 horas? Pois por 24 horas eu tenho que estar na presença de Deus. A palavra de Deus tem que fluir nos meus lábios. Os meus pensamentos têm que ser pensamentos bons, pensamentos de bênção, pensamentos de paz, pensamentos de mansidão, de temperança, né? O que eu faço, minha irmã? Eu não sou santa, eu não consigo viver em santidade 24 horas, então eu estou sempre orando, pedindo, Senhor, me ajuda para que eu consiga me manter em santidade. E depois que nós vivemos assim, minha irmã, e depois que nós vigiarmos, e depois que nós estivermos ali, dessa forma, aí a palavra de Deus aqui de novo, Jeremias 29, né? Fala assim, versículo 11, na parte B, fala, sou eu, o Senhor, quem está falando, né? Os planos que Deus tem para nós, né? E ele fala assim no versículo 12, então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Olha, minha irmã, depois, quando nós estivermos ali em santidade, quando nós estivermos ali limpa, purificado de todo pecado, de todo erro, de todo engano, né? Nós vamos orar e Deus vai responder. Vocês vão me procurar e me achar. Então, quando eu estiver em santidade, quando eu estiver purificado, o meu templo, o meu coração limpo, ali 24 horas buscando a presença de Deus, nós vamos procurar a Deus e nós vamos achar Ele. Sim, nós vamos achar a Deus, pois vão me procurar com todo o coração. Então, quando nós nos limpamos do pecado, quando nós tiramos o erro do nosso coração, da nossa boca, do nosso pensamento, sabe? Se eu xingo, eu vou parar de xingar. Se eu falo mal do meu vizinho, da minha vizinha, eu vou parar de falar. Se eu ofendo meu cônjuge, meu esposo, ou meu irmão, a sua esposa, né? Quando eu andar em santidade, eu vendo alguma coisa, eu não vou ser desonesta, eu não vou cobrar com osura, sabe? Cobrar assim um preço indevido, né? Exagerado, querer lucrar em cima das pessoas. Quantas vezes a gente vê pessoas querendo lucrar em cima da desgraça do outro? Ah, aquela pessoa está vendendo tal coisa
eu vou comprar, não, mas ele está passando uma situação difícil, está com problema assim, assim na vida dele, eu vou aproveitar. Meu irmão, não se aproveite. Não se aproveite de ninguém, porque isso não é coisa de Deus. Quando nós estivermos assim, isso é estar limpo, isso é estar em santidade, é estar purificado para estar na presença de Deus. Porque eu não entro na presença de Deus só agora que eu estou aqui falando a palavra dele. Eu tenho que estar na presença de Deus o tempo todo. Quando eu estou dentro da minha casa, quando eu estou dentro de um hospital, quando eu estou andando, caminhando na rua, né? De todas as formas, nós temos que estar em santidade, nós temos que estar com os pensamentos limpos, com os pensamentos puros, agradáveis a Deus, né? Nós precisamos olhar para as coisas de Deus, olhar como que eu estou fazendo certo? Eu estou buscando a presença de Deus, eu estou na presença de Deus de acordo com a vontade dele? Ou eu só fico em santidade quando eu vou falar da palavra dele? Ou eu só fico em santidade quando eu vou entrar dentro do meu ministério, lá que eu vou estar dentro da igreja, que eu vou adorar a Deus? Meu irmão, como você pode adorar a Deus com o seu coração sujo? Como você pode adorar a Deus obrando com usura, falando de alguém com desprezo, né? Deixando de amar uma pessoa que você viu na rua, ali, caída, machucada, drogada, ou seja lá da forma que você vê essa pessoa. Como que você pode buscar a Deus, né? Com o seu coração cheio de coisas maliciosas, de coisas ali que, poxa vida, não é coisa para um servo de Deus, para um verdadeiro cristão, para um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós temos que estar em santidade. Essa é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o meu reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar o reino de Deus. Minha irmã, meu irmão, busca o reino de Deus. Busque estar com a sua boca limpa, sem palavrão, sem xingamento, sem fofoca. Busque cobrar do que você está vendendo, o que você está fazendo com honestidade. Então, assim, faça tudo de acordo com a vontade de Deus, meu irmão. Sirva a Deus, tenha um propósito. Senhor, eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem. Quantas vezes a minha oração, meu joelho no chão é: Senhor, me ajuda para que eu te sirva mais, para que eu te sirva melhor, para que eu seja uma boa serva para ti. Me ajuda a ser uma boa esposa, uma esposa melhor do que eu sou, uma mãe melhor. Me ajuda para que eu seja uma boa vizinha. Me ajuda, Senhor, para que eu, né, tem sempre uma área da nossa vida que a gente tem mais luta, que a gente tem mais dificuldade. Pai, me ajuda a vencer, porque sozinho eu não consigo. Me ajuda, me limpa, me purifica. Oh, Senhor, toca em mim, para que eu seja melhor do que eu estou sendo. Porque todos os dias nós pecamos, nós erramos, e nós nem nos damos conta. Minha irmã, a gente não se dá conta do que nós estamos fazendo, do que nós estamos fazendo. E Deus fala que se nós cuidarmos do nosso tempo, do nosso coração, se nós buscarmos a Ele em santidade, quando nós o buscarmos, nós vamos achá-lo. Quando nós orarmos a Ele, Ele vai nos ouvir. Ele vai ouvir, minha irmã, a sua oração. Meu irmão, Deus, Ele vai abrir as portas que tem que abrir. Não se preocupem. Não se preocupem. Não olhem para a sua dificuldade, para as necessidades. Não olhem para as coisas da terra. Olhem para as coisas de Deus. Amém? Olhem para as coisas de Deus. Vivam em santidade. Essa é a minha oração de hoje. Essa é a palavra que o Senhor, Ele deu. O Senhor, Ele nos deu essas palavras. Por isso eu quis deixar o vídeo anterior a esse, uma continuação. Minha irmã, luta para você conquistar, para você poder estar na presença de Deus, para que você venha poder
ser ouvida por Deus. Meu irmão, Deus ele vai te ouvir quando você estiver puro, santificado. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu creio que o Espírito Santo ainda vai falar muito ao coração de vocês que estão aí assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras. Esmiucem essas palavras, orem, busquem mais a direção de Deus. Amém? E Deus proverá na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.